A gente continua em Brasília com outro destaque agora. O uso cada vez maior da inteligência artificial acendeu um alerta no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE se prepara para aplicar regras para o uso da tecnologia durante as campanhas das eleições municipais. A reportagem é de Yasmin Costa. A ministra Carmen Lúcia é a relatora desse processo de revisão das resoluções para as eleições municipais de 2024. A magistrada ainda deve apresentar as versões finais para apreciação do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Essas resoluções, elas trazem regras sobre o uso da inteligência artificial em propaganda de políticos nas eleições de outubro. O ponto principal é, sem dúvida, a questão de disciplinar a atuação da tecnologia e estabelecer meios para evitar o uso com a finalidade de disseminar a desinformação e também conteúdo falso. Por essa minuta, o texto estabelece o seguinte, que o uso dessa inteligência artificial na propaganda eleitoral, ele só vai poder ser feito se houver a divulgação explícita e destacada de que esse conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual foi a tecnologia que foi usada para isso. Essa sugestão do Tribunal Superior Eleitoral também prevê proibir a utilização de material manipulado que seja sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado e que essa descontextualização tem o potencial de afetar o equilíbrio e até a integridade do pleito eleitoral. Essas propostas vão ser discutidas em audiências públicas que estão marcadas a partir do dia 23 de janeiro até o dia 25 de janeiro e a Corte vai receber uma série de sugestões para o aperfeiçoamento dessas regras. Vale lembrar que o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele já defendeu publicamente sanções severas a candidatos que usarem ferramentas de inteligência artificial de forma fraudulenta. Inclusive, ele defendeu a cassação do registro de candidatura ou até mesmo do mandato, se a pessoa já tiver sido eleita. Quem vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral no período das eleições vai ser a ministra Carmen Lúcia, ela que está relatando essas resoluções. E para que essas resoluções valham já em 2024, essas normas precisam ser aprovadas pelo TSE até o dia 5 de março. De Brasília, Yasmin Costa. Obrigado, Yasmin. E trago agora aqui para a conversa os nossos comentaristas. Estarão comigo aqui nessa noite de sexta-feira a Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, comigo no estúdio, o Nelson Kobayashi. Boa noite, Dora. Boa noite, Brown. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Tudo bem, Koba? Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Dora Kramer. Sempre um prazer estar com vocês aqui no Jornal Jovem Pan. E vamos começar então, Koba, com a análise dessa proposta do Tribunal Superior Eleitoral. Queria te ouvir especialmente sobre o aspecto jurídico. O que achou, o que destaca dessa proposta? Te parecem positivas as medidas? Olha, o primeiro ponto a se destacar é que o Tribunal Superior Eleitoral, apesar de ser um tribunal e, portanto, ser um ente do poder judiciário, ele é o único tribunal que tem o poder de criar regras, ou seja, de certa maneira de legislar, vamos dizer assim, apesar de essas normas não serem leis, serem resoluções, serem normas infralegais, mas que tem o poder de impactar nas regras todas das eleições. Então, essa é a primeira premissa. E segundo, que o conteúdo visa exatamente uma grande preocupação, que é o uso da inteligência artificial como meio de propagação de fake news. A gente tem visto um aumento relevante da tecnologia ultimamente, em especial com o uso da inteligência artificial. Então, hoje, as pessoas usam a imagem, a voz, o rosto, a face de alguém falando algo que ela nunca disse. Também colocam pessoas abraçadas, celebrando alguma coisa, juntas, por exemplo, que nunca estiveram juntas. Imagine só se alguém tem a má criatividade criminosa de colocar uma foto do Lula com alguém que é idolatrado pela direita brasileira, ou do Bolsonaro com alguém que é idolatrado pela esquerda. A gente viu recentemente uma imagem que gerou impactos políticos, como, por exemplo,
exemplo, a do Sérgio Moro com o Flávio Dino, ali sorridentes no dia da sabatina do Flávio Dino. Aquela imagem não era fake, mas a gente tem como exemplo o quanto uma imagem de duas pessoas pode impactar no resultado das eleições, e é com essa preocupação que o TSE visa coibir o uso da inteligência artificial para a propagação de fake news. E será que ela vai ter um peso importante, Dora? A inteligência artificial e essas novas tecnologias, elas devem aparecer bastante nessa campanha a que a gente está prestes a entrar esse ano? Cada vez mais, né, Brown? Cada vez mais. Daí a preocupação muito grande do Tribunal Eleitoral, também a preocupação da Câmara, que poderia ter feito uma regulamentação no ano passado, não foi possível, até porque o texto do projeto não era algo que pudesse unir, agregar todas as correntes, mas, enfim, o tribunal tem o poder normativo de fazer isso e vai baixar essas normas. Agora, vocês tenham certeza que vai ter contestação do Congresso, tá? Porque aí vão dizer que o tribunal está legislando, que não pode isso, que não pode aquilo, mas, dada a firmeza de propósito do ministro Alexandre de Moraes e também a firmeza de execução da ministra Carmen Lúcia, que é quem vai comandar o pleito, eles vão trabalhar juntos nessa elaboração, não vai adiantar. Essas regras essas normas vão ser baixadas depois dessas audiências, o acatamento de sugestões. Tem uma que será particularmente questionada, que é aquela em que o tribunal propõe avocar para si e não para os tribunais regionais o exame de questões que atinjam o sistema eleitoral. Por que questionem o sistema eleitoral, o sistema de votação, o sistema eletrônico? Por que isso? Porque o Tribunal Superior quer um olhar muito rígido sobre isso, até porque o sistema contestação do sistema eleitoral está na essência do que aconteceu do 8 de janeiro. Então, também por isso é que deve haver contestação, mas eu acho que é imprescindível que haja regra, que haja normas, não pode ser um vale-tudo a despeito de todo mundo, cada um sabe, né? Cada plataforma, assim como a gente, aqui nos veículos de comunicação, digamos assim, tradicionais, a gente sabe perfeitamente o que é errado, o que é certo, o que não pode, o que exacerba, o que é mentira, o que é criminoso, o que não é. A despeito disso, não dá para deixar correr frouxo, é preciso que haja realmente uma regra.